Indy O'Hara, tá? É uma influenciadora que fala sobre maternidade. Pra quem não conhece, esse é o perfil dela. Inclusive, ela me segue. Já vou dar o follow back. Eu amo. Acabou de lançar um clipe. Ela faz vídeo sobre a rotina dela, sobre as coisinhas dela, sobre o neném dela e tudo mais. Porém, ela tem vivido uma semana muito conturbada porque ela sofreu um exposed. A gente vai analisar aqui pra ver se a gente concorda ou não com a afirmação. A fama subiu a cabeça? Mas antes, vou apresentar o conteúdo dela pra quem não conhece. Oi gente, eu sou Indy O'Hara, não sou uma criança e moro sozinha com um bebê. E há mais ou menos 3 meses comecei a postar vídeo mostrando minha jornada sendo mãe solo. E nesse mês de fevereiro toda a minha vida mudou, começando pela pneumonia do meu filho e a falta de dinheiro pra comprar até uma cenoura, até 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Eu fui notada por Bruna Biancardi, que chegou a compartilhar um pouco da minha jornada nos stories dela. E não só isso, pessoas como Tata Cossielo, MC Lome e até o Rezende me seguiram no Instagram. Tudo isso fez com que pessoas incríveis ao redor do Brasil inteiro me enviassem presentes e doações para que eu melhorasse minha condição de vida. E não só isso, marcas e empresas entraram em contato comigo para fechar contratos e parcerias. E em apenas uma semana, a minha vida nunca esteve tão doida, gente. E é por isso que eu quero agradecer a vocês. Eu sempre quis trabalhar com criação de conteúdo e eu não imaginava que vídeos postando a minha jornada pudesse chegar até essa proporção. É isso. Por exemplo, quando eu falei que tava grávida, ele falou que maravilha, meu sonho é ser pai. E ele colocou o nome do bebê, Dante. Dante é o nome do filho dela. E ela compartilhou, por exemplo, no pod delas, que a relação com o pai do filho não era das melhores. É, a ideia dele foi ele que colocou esse nome, né? Então, assim, tudo parecia maravilhoso. A gente casou. A foto do chá de bebê foi uma foto lindíssima. Vocês chegaram a casar? Chegamos a casar. Chegamos a ter chá de bebê, chegamos a ter coisas assim, momentos que pareciam ser muito lindos, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, né? Poxa, eu achava que ia dar tudo errado, mas que bom que deu tudo certo. Então, assim, eu tava vislumbrada com toda a situação. Uhum. E muito disso se acontece num relacionamento abusivo. Porque você fica com essa imagem do príncipe na cabeça, dos momentos bons na cabeça. Oi, A Carol. frase mais bandeira vermelha que existe é a do meu sonho ser pai. Eu nunca vi um cara assim, na internet pelo menos, né, que fala, ai, o pai do bebê falou que o sonho dele era ser pai e realmente era, ele é o melhor pai do mundo. Nunca vi ninguém falando isso. Sempre quando fala assim, ai, o sonho do pai do meu filho era ser pai, daí logo em seguida ela fala que ele não paga pensão, ou coisa pior. O pai do bebê falou assim, graças a Deus. Porque foi um plano meu que seu dinheiro acabasse, porque a mulher não pode ter dinheiro. Que tranquilo! Uhul! Eba! Faz porque a mulher não pode ter dinheiro. Esse dinheiro devia ser do homem, o homem que banca, entendeu? E você sabe que isso é crime, né? É, só que eu não tive como provar. Cheguei a conseguir gravar algumas coisas, só que ele tinha acesso às minhas senhas, a tudo, e ele apagava tudo. Porque, E gente, aí, a lei Maria da Penha, isso é crime. eu cheguei a tentar denunciar, tentar fazer alguma coisa, tinha alguns prints, algumas conversas, mas foi arquivado. Eu não consegui provar o abuso psicológico. Uhum. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu passei por muitas coisas, por muitos altos e baixos, e eu cheguei a acreditar que tudo era culpa minha. Sabe? Porque a gente fica com isso na cabeça. E assim, eles usavam muito a Bíblia contra mim. Porque não era só ele, era ele. Ai, claro, óbvio. Nem todo crente, mas sempre um crente. Família dele também. Juro, esses dias falando em crente, eu vi isso aqui, dei tanta risada. A linha tênue de amar o Ismael, mas ficar absurdamente triste quando ele taca hate em cristão. Juro, eu ri tanto desse. Gente, eu não taco hate em cristão, não. Eu falo mal de todo mundo igual, tá? É só você não falar merda que eu não vou falar de você. O problema é que os cristãos fazem muita merda. Não todos, né? Óbvio. Mas a maioria, só de pastor, gente. Bota aqui. Pastor traindo, pastor fingindo, pastor homofóbico, pastor intolerante. Ah, e tem as crentes também, achando que tá sendo perseguida por ser crente, enchendo o saco dos outros em evento, falando merda de data comemorativa.
lucrativa. Ai, tem várias. É só pedir pra parar de falar merda, gente. Tá tudo bem que tem uns legais, tem uns crentes bacana. Crente não, cristãos, né? Porque crente, a gente sabe muito bem que é diferente, né, de cristão. Mas é só pedir pra eles parar de fazer merda que a gente para de reclamar, tá? E outra, hate geralmente é quando a pessoa tá recebendo um ódio gratuito. Eu não taco ódio em ninguém. Eu falo fatos, né? Baseados em evidências. Diferente, eu não taco hate em ninguém, tá? Menos. Peraí também. Peraí. Entende? Então, você tá destruindo uma família, você tem que entender que homem é assim, você não vai achar um marido melhor do que isso, você vai achar um marido que vai ficar trabalhando com você, querendo te ajudar. Eu falei, mas ele não tá querendo me ajudar. Mas nenhum homem faz isso. Então, assim, uns comentários muito machistas, mas todo mundo comentando, e eu ficava com isso passando pela minha cabeça. Eu tava muito fragilizada. E assim, eu cresci... eu tenho o meu pai que me registrou com 6 anos, mas eu cresci exatamente sem uma figura de pai. Então pesou muito pra mim essa sensação de que meu filho não vai ter um pai. E aí, quando eu saí da casa dos meus amigos, fui morar sozinha e já não tava dando conta com as despesas, e ele entrou em contato comigo, eu acabei voltando o relacionamento com ele. Ai, que triste. E chegou um momento que ele chegou pra mim e falou assim: tchau, vou morar em outra cidade e vou ser feliz porque você não é mulher o suficiente pra mim. Já percebi que você não é inteligente o suficiente pra mim. Você é feia, não tem um corpo adequado pra mim. Eu sou muito bonito. Aí ele levantava a camisa: ó, como eu sou gostoso, como eu sou alto. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Parece um filme. Então que bom. Enfim, o relacionamento com o pai do filho dela foi uma merda, tá? Dito isso, a gente entra no que está viralizando recentemente, tá? Por exemplo, este vídeo daqui, que é da Pri Barawana. A fama subiu a cabeça? Gente, vocês conhecem essa menina aqui, a Indy O'Hara, que ela começa os vídeos dela falando: oi, eu sou Indy O'Hara, sou mãe solo, e ela mostra a rotina dela com o filho dela. A Indy O'Hara, ela começou aqui no TikTok, na outra rede, mostrando como era a rotina dela e a dificuldade de ser uma mãe solo, né? Nem é mãe solteira, mãe solo, porque é ela que dá conta de tudo. E no início, ela passava muita dificuldade com o filho dela e parecia ser bem triste a situação que eles estavam ali no momento. E ela começou a crescer na internet, gravar muitos vídeos e foram dando certo. E ela tá muito bem agora, só que aí eu vi uma galera criticando ela, inclusive ela até fez um texto sobre isso, porque as pessoas estão comentando que ela mudou muito, que a fama subiu pra cabeça. Inclusive apareceu um vídeo dela pra mim, e quando eu entrei nos comentários, era uma galera falando que a fama subiu pra cabeça. E eu fui no perfil da Indy O'Hara pra ver o que a galera tanto tava criticando, e eu vi que a aparência dela mudou. Porque, gente, é novidade pra vocês que quando a pessoa começa a se cuidar um pouco mais, e eu sei que pra gente se cuidar, precisa ter condições, que é o que ela tá tendo agora. Nossa, a minha sorte é que o povo não fala da minha aparência ter mudado, viu? Nossa, primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ter dinheiro foi plástica. A primeira de todas, eu falei: pode tirar do bucho, pode levantar aqui, fica à vontade, tá? Pode botar aqui, botar aqui. Ixi, me mudei inteiro. Graças a Deus, não vieram me encher o saco porque eu mudei. Senão, ó... Imagina se o povo quisesse que eu continuasse assim, desse jeito? Não, galera, vamos mudar. Chega de ser natural. Chega. Basta! Chega! Condições de poder se cuidar. Ela tinha uma aparência muito infantil, ela parecia mesmo uma criança, então ela cuidou dos dentes dela, o que melhorou um pouco a imagem dela, e ela tá se cuidando e ela mudou mais pra melhor. Só que isso começou a atrair críticas pro perfil dela de que a fama subiu pra cabeça, isso porque a menina tá se cuidando, tá melhorando cada vez mais. Ela até deixou isso aqui no perfil dela, ser a mesma de antes, seria um insulto depois de tudo que eu passei, e ela fez um texto sobre isso, mas eu vi que tinha muita gente criticando o fato de que ela mudou muito, e as pessoas colocando isso de que foi a fama que subiu pra cabeça. A Indy O'Hara também, ela tem um sonho de ser cantora, e ela tá investindo nisso. Ela já até soltou alguns clipes que ela fez, algumas músicas dela, e eu vi também a galera criticando sobre isso. Mas, gente, se ela tem esse sonho e agora tá tendo a oportunidade de estar realizando, qual é o problema, né? Ai, vocês que deram fama pra ela, ai, subiu pra cabeça. Gente, eu vou falar uma coisa bem séria que tem me chateado muito. Sair de uma situação de completa tristeza, depressão, vulnerabilidade, de repente tá aqui, podendo falar com vocês com uma voz mais firme, mais confiante, de uma forma mais direta, não é nada subir pra cabeça, não. Porque eu sou um ser humano. Ainda bem que hoje eu consigo me posicionar, eu consigo fazer minhas músicas, eu consigo realizar sonhos de vida que estavam adormecidos e que eu achava que nunca iam acontecer na minha vida. Quando você vê alguém que estava muito mal e de repente essa pessoa tá realizando sonhos, não é que nada subiu pra cabeça dessa pessoa, não. Se vocês não sabem, subir pra cabeça é a pessoa faltar com humildade, a pessoa ter ataque de estrelismo, a pessoa desmerecer os outros, a pessoa humilhar pessoas. Isso é subir pra cabeça. Isso é a pessoa tá, delusional, completamente doidinha da cabeça. Mas mudar o estilo, ficar mais bonita, você responder à altura, resolver se posicionar, ter a oportunidade de curtir, de sair, de se divertir, isso não é subir pra cabeça, isso é viver.
E todo mundo merece viver. E eu não tô mais naquela posição de vítima, não. Tô aqui, estou superando, estou trilhando minha vida, cheia de planos pra 2026, com algo pra completar. E ninguém é obrigado a gostar de nada, não. Não é sobre isso, não, meu povo. É apenas sobre a oportunidade de agora finalmente estar vivendo. Eu tô feliz. Eu amo. Uma coisa que me chamou a atenção é que o próximo tópico é o seguinte. Abre aspas. Estão achando que um gay é pai do meu filho. O dia que virei alvo dos fãs da Randy. Mas quem é Randy? Randy O'Hara é uma criadora de conteúdo que chamou a atenção da web. Há pouco tempo com um vídeo onde desabafa sobre o fato de ser adulta e ter a aparência de ser mais nova. Tá, mas onde eu entro no meio da confusão com os fãs da Randy? Recentemente, Randy participou de um podcast muito famoso onde relatou ter sido abandonada pelo ex-marido e pai do seu filho Dante. E de repente, minhas redes sociais foram tomadas por comentários pesados e sem sentido. Mas por que isso aconteceu? Te conto na parte 2. Ah, vai se fuder. Nem deu um minuto. Ai, que ódio. Gente, eu tenho um ódio tão grande de quem faz parte 2. Nossa, mas me tira do sério tanto. E sabe, o que mais me irrita nisso tudo não é nem você fazer parte 2. Você nem ganhou dinheiro com esse vídeo. Esse vídeo tem 38 segundos. Pra que você vai fazer a parte 2? Que inferno! Nossa, bicho. Parte 2 da confusão criada pelos fãs da Randy comigo. Na parte 1, contei para vocês um pouco sobre a história da Randy e do Dante. Falando nisso, olha que fofinho a relação de Randy e seu filho Dante. Randy contou em um podcast que ela e seu filho tinham sido abandonados e de repente... Ah, bora, meu filho, bora. Você já falou isso. É a segunda vez que eu tô ouvindo já, bora. Metade do vídeo ainda não explicou. Não passou de um mal entendido, porque um fã me marcou em uma publicação, dizendo que eu era o ex de Randy. Sem sentido nenhum. Ai! Ai, que... Ai. Nunca mais eu tenho entrado aqui no TikTok. Aí, abri a pastinha de redes sociais. E tava lá o TikTok cheio de notificação. Aí eu disse, dá nada isso, né? Uma galera aqui me detonando. Falando que eu abandonei Andy. Gente, estão falando aqui que eu abandonei. Ele parecia nesse estático do Reinaldo Giannichini. Ele bem assim, ó. E o filho. Gente, pelo amor de Deus. Quem é Andy? Pelo amor de Deus. Vocês estão confundindo com alguém. Primeiro, eu sou gay. Não. Celebridades que são LGBT e você não sabia. David Brasil. Segundo, que eu não sei quem é Andy. E terceiro, que eu não tenho nem filho, pelo amor de Deus. O povo se supera, viu? O povo se supera. Então nem me esculhambar. Tem uma coisa que tá assim, ó, preso na minha garganta há muito tempo. Voltando pro clima mais pesado, tá? A Andy falou de novo sobre o pai do filho dela. Isso, né? Depois da confusão e tal, do... Enfim. Que eu quero falar aqui com vocês também. E eu não falei antes porque, a gente não pode dar palco pra maluco, não. A gente não pode dar palco pra quem fez coisa errada, sabe? Mas parem, por favor, de me mandar prints de vocês sabem quem. Do genitor do Dante. Ah, tá. Aqui isso que era do Voldemort. É, J.K. Rowling é complicada mesmo. Parem. Eu não quero saber. Porque dói. Dói muito ler tanta mentira que ele tá contando pra vocês. E vocês acreditando. Ai, porque ela tá proibindo eu de ver o filho. Que mentira. E eu tenho provas. Tudo, gente. Eu tenho provas e tá sendo resolvido de maneira judicial. Eu não posso chegar aqui por conversas de WhatsApp porque isso é crime. Mas eu tenho conversas, eu tenho áudios e eu tenho provas. Eu nunca recebi uma ligação sequer do genitor do Dante perguntando pelo Dante. Nunca. E eu tenho provas. Porque eu fico, ó, ansiosa, com crise de ansiedade todos os dias. Com o celular assim, ó, esperando que ele vá pelo menos perguntar pelo filho, porque é doloroso. A gente, como mãe, se sente culpada. A gente quer que o pai se importe. E não é sobre pensão, não. É sobre amor. Mas não tem pensão, mas não tem amor, mas não tem ligação, não tem visita, não tem importância, não tem nada. Pra ele chegar pra vocês e dizer que eu tô proibindo. Um histórico que parece que poderíamos dizer que você tem 100 anos. Como vai você? Eu tô bem, de coisas de parar no hospital, coisas do tipo. Então, eu vivi momentos de tanta ansiedade constante. Não teve uma baixa, não teve, esse ano foi tranquilo. Não.
Sempre era tudo muito caótico. E aí, por isso que eu falo que comparado com antes... Mas o que acontecia, Andy? Então, eu cresci num lar tóxico. Nesse podcast que a Andy foi, acabou viralizando um comentário específico, tá? Que foi apagado depois e tudo mais. Inclusive, quem quiser assistir na íntegra, o título é Menina Má com Andy O'Hara, Parece Terapia, sessão 71. E o comentário foi o seguinte: Mas vocês estão acompanhando toda essa situação que tá acontecendo agora com a Andy O'Hara? Pra quem não conhece, a Andy O'Hara é uma influenciadora que ficou muito conhecida aqui no TikTok, mostrando a vida dela com o filho, depois ela ter sido abandonada pelo pai do filho dela e também pela família. Ela tava ali criando o filho dela sozinha e passando por várias dificuldades ali na vida dela. Ela ganhou muito reconhecimento nas redes sociais, com isso ela conseguiu realmente mudar de vida. Ela vem compartilhando há muito tempo já a sua história, o relacionamento tóxico que ela passou com o pai do filho dela, também situações que ela passou com a família dela. E recentemente agora ela participou de um podcast da Pamela Magalhães, que é uma psicóloga, e durante o podcast ela vai falando sobre a vida dela, a infância, a família, realmente traumas ali que ela passou na infância dela, como ela era quando era criança. Inclusive o arroba dela é @micaelins2. Realmente os podcasts da Pamela são de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas uma coisa que chamou muita atenção é porque nos comentários desse podcast, lá no canal da Pamela, uma pessoa começou a comentar muito, uma pessoa que supostamente conhece a família da Andy O'Hara, dizendo: sua mãe mudava de casa. Pois bem, você sabe que ela sofria abuso financeiro do seu pai. Ela sempre tentou te dar um nome e nunca quis prejudicá-la. Sei que precisa sustentar a fama e se promover nas histórias que, se forem investigadas a fundo, verão a verdade. Sua mãe nunca quis seu mal, então não prejudique sua história com vitimismo. Sua mãe fez o que pôde e te ajudou sem divulgar a versão dela mesmo, tendo provas que não foi tão ruim. Nossa, toda vez que o povo vai nesse podcast tem problema com família. O doceiro foi a mesma coisa. Do nada surgiu a família falando coisa do passado. Ela começou a afirmar que a Andy O'Hara, na verdade, ela mentia sobre a família dela só pra ter essa fama, dizendo que a mãe dela sempre fez de tudo pra ajudar ela e nunca quis o mal dela. E ela bem sabe que a mãe dela sempre mudava de casa, porque na verdade o padrasto dela cometia a financeiro, que ela sempre tentou dar um nome pra ela, nunca quis prejudicar ela, e que ela sabe que precisa sustentar a fama e se promover nas histórias, mas que se forem mais a fundo, vão saber a verdade. Que a mãe dela, inclusive, tentou até era ajudar, não divulgando a verdade, mesmo tendo provas. Ela continuou fazendo vários comentários ali, e inclusive em um desses comentários ela fala sobre a escola que a Andy O'Hara estudou na infância. Nenhuma escola deixa as crianças até 22 horas, nem em Feira de Santana e nem em lugar algum sem abrir um chamado conectando os pais sobre o ocorrido. O colégio que você estudou tem uma norma para não ultrapassar o horário de saída. Colégio Hélios, onde passou a maior parte. Calma, deixa eu ir no minuto 22 pra ver o que ela fala sobre esse colégio. E até hoje, quando eu tô passando por uma situação, eu tenho dificuldade de entender a situação, sabe? Eu demoro um pouco pra entender a situação. E como você falou agora, na época, eu não via isso, um esquecimento. Eu pensava, aconteceu tal coisa. Eu sempre botava alguma coisa pra justificar. Porque pode acontecer. Sim. Pode acontecer. O problema não é exatamente se pode ou não acontecer. É a quantidade de vezes que aconteceu. Então ela tá falando que a mãe dela deixava ela até as 10 horas da noite na escola várias vezes. Somatória de tudo. Isso, e o tanto de momentos onde um esquecimento na escola, um esquecimento daquilo, uma falta daquilo. Uma vez eu quase perdi de ano por falta. Sabe? Então, a questão é a quantidade. E aconteceram tantas vezes que quando eu entrei nessa fase da adolescência, mas não entrando, né, com 16, 17, que eu olhei pra essa situação e falei, eu acho que isso não é normal. Dizendo que ela é mãe de um dos amigos dela na época e que ela sempre viu ela chegando na escola acompanhada pelo pai e pela mãe. E que Sou a mãe de Durval, seu colega, e vi você sempre acompanhada com seu pai e mãe. Não entendo por que tenta sustentar tanta coisa ruim da sua infância. Você é muito inteligente, disso sabemos. Essa coisa da escola buscar ela às 22 horas, no mínimo acionaram o conselho tutelar, ou melhor, notificaram os pais. Eu assistindo e conhecendo a família dela, indignada com as histórias, muito me admira a Pamela não ter identificado isso. Então, mas aí, minha querida, é muito diferente você achar que conhece a família de alguém versus você estar na família de alguém. Porque você ter um colega que estuda na mesma escola que a pessoa, não faz você saber de tudo da vida dela. Meus vizinhos não sabem tudo que eu passei com a minha mãe quando era criança. Que minha mãe me agredia horrores, minha mãe já me bateu de tudo quanto é coisa. Mas se você perguntar pros meus vizinhos como que foi minha infância, eles vão falar que eu brincava na rua, vão falar que eu era uma criança feliz, que era uma criança divertida. Isso anula o fato de que minha mãe me espancava horrores, me agredia? Não, não anula. Anula o fato de que hoje eu consigo perdoar ela e entender
entender que o que aconteceu naquele momento foi a minha mãe não conseguindo lidar com a depressão que ela sofria e com o fato de que ela não era amada direito pelo meu pai e que ela não gostava dele, que casou com ele só pra sair de casa, pesei. Pesei! Pesei! Pesou um pouquinho! Desculpa. Gente, morro de pena dela. Imagina você expor toda a sua vida na internet e alguém tentar provar que você não sofreu porque ela acha que te conhecia. Vizinha é complicado. Porque na maioria das vezes esse povo que fica nos comentários falando que eu conheci ele, conheço ela e não sei o que, nunca fez nada pra te ajudar quando você tava precisando. Podia estar passando fome, o vizinho ia olhar e ia falar. Uma escola deixa a criança lá até as 10 da noite, sem nem tentar chamar ou se conectar com os pais, até mesmo levaria, né, pro conselho tutelar. Em outro comentário ela chega a colocar também os nomes de todas as escolas. Escolas que ela estudou: Escola João Paulo II, Colégio Lírio dos Vales, Colégio Vila, onde os filhos de artistas da Bahia estudam em Salvador, Colégio Padre Ovídio e Colégio Hélios. Pesquisem se a conduta dos pais conferem. Todas são escolas de nomes fortes e de anos de repercussão íntegra. Jamais deixaria uma criança até 22 horas. Que não entende por que ela fica tentando sustentar tanta coisa ruim sobre a infância dela. E que ela, na verdade, é uma pessoa muito inteligente. Disso ela sabe. Você estava lá? Cuidado com o que está falando sem entender. Aqui a imagem é inteligência. Talento com um pouco de psicologia envolvem 5 milhões de desinformações vagas. Não posso tomar a dor dos pais, até mesmo que eles aqui na cidade que têm que se manifestar. Mas conhecemos eles e sabemos da verdade. Disso ela sabe. Algumas pessoas chegaram a rebater, né, esses comentários que ela estava fazendo no vídeo, questionando então aonde estavam os pais dela quando ela precisou, quando ela ficou grávida. E ela chega a falar que os pais dela tentaram sim ajudar, dizendo que quando ela precisou, os pais prestavam e quando... Roupa suja não se lava em público. Quando ela precisou, os pais prestavam. Quando os pais resolveram lavar as mãos, ela se machucou. Ela, como ninguém, sabe quem foi a mãe dela e aqui todos na cidade sabem e a gente conviveu. Cuidado que aqui não estamos julgando e sim que a vida tem dois lados e duas versões. Isso aqui é público e todos sabem quem é quem convivendo. A cidade sabem quem é a mãe dela e quem conviveu sabe da verdadeira história e que toda história tem dois lados. Chega a afirmar também que a Indy O'Hara colocou 2 medidas extrajudiciais protetivas contra a mãe dela, porque a mãe dela tem provas de tudo, alegando que ela não teria autorização nenhuma de expor fotos ou documentos na internet, e que a mãe dela não quis em nenhum momento prejudicar ela, mesmo sendo a prejudicada. Afirma também que ela nunca foi desprezada e não foi a primeira gravidez. Ela chega a rebater vários outros comentários, eu ficar aqui lendo, gente, é muita coisa, tá meio que fora de ordem, então eu quis trazer os pontos principais que ela fala, que foram os que mais chamaram a atenção. Mas, inclusive, essa mulher ela ficou ameaçando ali várias pessoas de processo também. A família dessa garota, como bem conheço, não vive de exposição. Quem precisa disso aqui é ela. Continue dando palco, pois a criança precisa. Hoje quem está na música, menina má, como narcisista, não pode se manifestar. Mas cá pra nós, ela já está bem. Então quem somos nós agora? A fila anda e a justiça de Deus não falha. Lei da ação e reação. Errada será eu de participar desse palco. Mas te diga, conhecemos a verdade que graças a Deus está entregue ao Senhor. Processar, algumas coisas ela até escrevia errado. Mas tem sim muitas pessoas indo lá e defendendo a Indy O'Hara. Até porque, né, ela criou o filho dela sozinha. E o que aconteceu no passado deixou de acontecer, isso a gente nunca vai saber e também não é da nossa conta. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Gente, vocês viram que a mãe da Indy O'Hara tá expondo ela nas redes sociais? Pois é, se você não tá sabendo de nada, então fica nesse vídeo que até o final dele você vai ficar sabendo de tudo. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no meu perfil onde a Indy O'Hara deu uma entrevista pra uma psicóloga e teve inúmeros comentários de apenas uma internauta expondo a vida da Indy O'Hara como se soubesse realmente como que foi a vida dela antes dela ficar famosa. Ó, a gente tentou ir atrás do perfil da mãe dela, supostamente, né, a gente não sabe, porque a Indy O'Hara não se manifestou quanto a isso, e tá privado, tá? Chegou a dizer nos comentários que a Indy O'Hara tá mentindo a respeito da família dela, que a Indy O'Hara realmente teve ajuda sim da família dela, que ela não ficou jogada ou largada como ela relata. Ela deixou claro que a Indy O'Hara tinha tudo quando ela era criança, quando ela era adolescente, e ela simplesmente virou a casaca dela quando ela se envolveu com um rapaz que é o pai do Dante. No vídeo eu trouxe pra vocês tudo que essa pessoa tava falando nos comentários da entrevista com a Indy O'Hara e a psicóloga. Porém, recentemente eu acabei de receber inúmeros prints onde relata que essa mulher que expôs a Indy O'Hara é, na verdade, sua mãe.
Esse aqui é o perfil aqui na plataforma da suposta mãe da Indy O'Hara. Vale destacar também que ela realizou um vídeo no perfil dela falando sobre a infância de uma filha dela, contando tudo como foi, inclusive que essa filha dela tem dupla personalidade e borderline. E que as pessoas associaram essa mulher a ser a mãe da Indy O'Hara, tendo em vista que ela só fez alguns comentários que a gente nem sabe se realmente é verdade. A gente começa a desconfiar por conta desse print aqui, ó. A Fabi postou uma foto do Dante comendo e... Suposta mãe da Indy O'Hara desmente ela, comendo comidinha da vovó. Comendo comidinha vovó. Ela também postou essa outra foto aqui, escrito: eita, sempre me alimentei direitinho. Só que na realidade, gente, não é ela que tá dando comida pro Dante. Pelo contrário, todos esses prints que ela postou, na realidade, são de vídeos que a própria Indy O'Hara postava. Aqui é da própria Fabi com uma pessoa e ela deixa claro, ó, eu tenho provas da clínica que ela foi internada, entendeu? Nossa, mas, meu Deus, tirar print de um vídeo e colocar como se fosse um stories? Se você não sabe, ela tem um transtorno, certo? Quem sofreu é quem come sal junto, entendeu? Tem muita coisa que você não sabe, então fica caladinha aí, cala a boca. Se você for mãe, sinta o que eu sinto. Eu não vejo meu neto há 3 anos, essa menina inventando na internet me deixa em paz, vai procurar sua vida, certo? Se eu tô falando é porque eu tô sentindo, sinto a dor de uma mãe também, essa menina mente que só... Porra. Se você não sabe, ela tem um transtorno. Aqui, ela tá falando da Indy O'Hara. Lembra que eu comentei pra vocês que ela tinha feito um vídeo falando que a filha dela tinha transtorno de personalidade borderline, inclusive tem dupla personalidade? Então, aqui ela falou que tem provas de que a Indy O'Hara ficou internada em uma clínica porque a Indy O'Hara tem tudo isso. Ela continuou dizendo que ela não vê o neto dela há 3 anos. Ou seja, ela diz que não vê o Dante há 3 anos e ainda diz que a menina fica inventando na internet, que é a Indy O'Hara. Ela deixa claro que a Indy O'Hara fica inventando mentira na internet e que ela tá sentindo a dor de uma mãe. Ela continuou dizendo que não tá pedindo pra ninguém ficar a favor dela, mas ela tem a versão dela da história. A história da história. E ainda deixou claro que foi a mãe dela, vulgo a avó da Indy O'Hara, que ajudou ela e que inclusive ela tem provas. Continuou falando. E eu amo que todo mundo tem provas de tudo e ninguém posta pra mim, pra me ajudar a fazer a pauta, né? Que interessante. Cadê? Bora! Cadê as provas, gente? Cadê? Tenho provas, tenho muitas provas. Agora o que eu não tenho é condição de contratar um advogado. Mas eu tenho muitas provas e eu jamais vou fazer isso contra ela. Agora o que eu não quero é que ela vai pra programa, tá falando que a família não ajudou, que ela sentiu isso, que ela sentiu aquilo. Revoltada porque a Indy O'Hara foi nessa entrevista com a psicóloga e contou toda a vivência dela desde quando ela era criança até a adolescência dela. Gente, mas será que ela realmente é a mãe da Indy O'Hara? E se ela é, do porquê que ela tá aparecendo só agora? Mas aí, deixa aqui pra mim nos comentários. É, isso também é muito estranho, né? Assim, ela faz conteúdo pra internet já tem um tempo. Só agora que a pessoa tá em evidência, ela veio... Ai, não, que não é bem assim. Por que não veio antes, se tava ruim assim a situação, sabe? É sempre esse papo, eu tenho provas, tenho provas, tenho provas e ninguém mostra. Ninguém mostra nada, né? Inclusive, a arroba dela é @Ellen_babados. Quero ver as provas, gente. Anda, bote na mesa, bora. Vamos.